Fazemos agora uma interrupção no som desse pessoal da Maybe to Live, esse som cheio de batidas, cheio de efeitos sonoros, né? Para, como a gente prometeu no começo do programa, fazermos a nossa habitual viagem pelo mundaréu da cultura alagoana. E essa viagem de hoje vai ser sobre o cinema em Alagoas. E vamos fazer isso com um craque no cinema em Alagoas, que é o nosso querido diretor de cinema, Rafael Barbosa. Rafael, abração, legal estar contando com você aqui no Alagoas Arte e Cultura para a gente falar do que eu posso gostar também, do que nós dois gostamos, que é cinema. Então, Rafael, você está vindo, vamos começar pelo último filho, né? Assim, o filho que está se gestando ainda. Você foi recém-contemplado agora no edital do audiovisual, lançado pelo Governo do Estado, pela Secretaria de Cultura, com um longa-metragem, né? Como é o nome do longa-metragem? Olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Então, eu queria que você começasse falando sobre o filme, sobre que argumento é esse, né? Que filme você vai fazer, né? Que é que a gente pode esperar, né? Eu acho que daqui para um ano, né? Porque o processo demora um pouco, mas o que é que a gente pode esperar do Olhe para Mim? O que é esse filme? O que é que vai contar? Que história dessa vez você vai contar? Assim, antes de falar um pouco da história, eu só queria dizer que eu ainda estou assimilando um pouco essa notícia, né, da seleção no edital. Assim, é um desafio enorme para um realizador fazer um primeiro longa de ficção, né? E aí a gente dá aquele frio na barriga, a gente pensa... Onde é que eu me meti? Mas aí eu vou dizer, como dizia o meu velho avô querido e a minha avózinha Luísa, pariu Mateu que balance. E agora? Pois é. Ou cuidado com o que você deseja. Né? Cuidado com o que você deseja. Mas teve muito trabalho envolvido, muito desejo envolvido também, muito empenho, muito trabalho, sabe? Foi um projeto que envolveu muitos profissionais, assim, foi quase a produção de um filme, sabe, fazer o projeto. A gente envolveu fotógrafos, diretor de arte, produtor. Assim, foi um esforço coletivo de uma equipe que já trabalha junto a alguns filmes, né, e que queria muito fazer esse longa, né. Todo mundo gostava da história, enfim, queria ver ele realizado, e a gente fez esse esforço coletivo para ter um projeto caprichado e o resultado foi a seleção mesmo. Então é um filme que é muito coletivo desde agora, né. O Olhe para Mim é uma história que ele tem muito tempo. Ela surgiu na minha adolescência, assim, eu acho que eu tinha 17 anos quando esse embrião da história foi plantado. Mas eu ainda não sabia muito bem o que era naquela época. Eu imaginava primeiro que era um conto, depois eu pensei que era um longa-metragem, mas depois naquela época eu pensava, eu não vou realizar um curta-metragem tão cedo, um longa-metragem tão cedo, então eu vou fazer um curta, e aí transformei ela num curta-metragem. O primeiro tratamento dessa história é de um curta-metragem. Mas sempre muito distante, assim. A história é uma história de gênero, assim, é um thriller, é um filme que flerta com o sobrenatural, e naquele momento entrar nesse gênero ainda me parecia muito distante, né? Até por ser um gênero clássico que exige um domínio da linguagem que eu ainda não tinha. E aí eu fui adiando, entraram outros projetos na fila dos meus primeiros curtas, o Quilômetro 58, depois o que lembro tem, os documentários que eu fiz. Qual foi o primeiro curta? O primeiro curta, na verdade eu tenho um primeiro filme que é um documentário chamado Chimarrão, Rapadura e Outras Histórias. E aí alguns anos depois, em 2010, quando é lançado o primeiro edital, né, do Governo do Estado, para 5 curtas, eu fui contemplado com o Quilômetro 58.
Então, é isso. É um pouco isso aí. Então, E aí, aproveitando que a gente está falando do Quilômetro 58, eu lembro um pouco que a sensação que eu tive naquele momento, quando eu fui contemplado naquele edital para fazer o meu primeiro curta de ficção, é um pouco o que eu estou tendo agora, porque para mim era novo e era um desafio enorme fazer um curta-metragem de ficção quando eu nunca tinha feito, né? Então tudo era novo para mim, assim, gravar uma cena num carro era novo porque eu nunca tinha feito, gravar fogo era novo porque eu nunca tinha feito, né? E aí foi o mesmo frio na barriga, aquela mesma sensação de desafio, né? De estar diante de um desafio, né? Eu me lembro que você teve um curta premiado num desses festivais aí, dos festivais de Penedo, não é? Ou na Mostra Sururu. O Quilômetro 58, o Quilômetro ele 58. foi premiado na Mostra Sururu, ele teve o prêmio de melhor filme, melhor ator e melhor fotografia, né? E aí ele circulou por alguns outros festivais nacionais também. Foi para o CinePE, por exemplo, né, que é um festival prestigiado, grande. E o que lembro tenho, que é o meu curta que vem na sequência, ele... Como é ele? O que lembro tenho. O que lembro tenho. É. Ele recebeu 6 prêmios na Mostra Sururu, foi bastante premiado aqui, né? E fez uma carreira muito interessante no país. Ele recebeu mais de 20 prêmios no Brasil. Nossa. Inclusive em festivais importantes como o Cine Ceará, Triunfo, entre outros. O Kinofórum, que é o Festival Internacional de Curtas de São Paulo. Ele ficou entre os 10 melhores filmes. Vamos fazer uma interrupção de novo. Vamos ver um trecho. Ver um pedacinho dele, um trechinho dele. Então roda aí. Talvez um dia eu voltasse a lhe querer, mas eu vou lhe fazer um pedido. Não adianta chorar, eu já tenho um novo amor. Vou lhe pedir, por favor, em meu nome não falar. Você se arrepender. Maravilha, Rafael. Então esse, assim, foi o filme que, em termos de premiação, te rendeu Mais destaque. né? Foi o filme que despontou, né? Fez uma carreira, circulou bastante, inclusive internacionalmente. Ele passou em vários países. Passou no México, no Chile, na Alemanha, em Portugal. Enfim, até hoje ele circula. Assim. Eu não imaginava que ele teria o apelo que teve. Mas ele acabou tendo um apelo emocional muito grande. E eu tive essa surpresa na primeira sessão do filme. Assim, que a sessão acabou, as luzes acenderam e assim, grande parte da plateia estava chorando. A tua obra vem lá do primeiro filme, vai pro Quilômetro, vai pro Que Lembro Tenho. Quantos filmes ao todo você já computa como diretor? Como diretor são 5. São 5, né? Eu fiz esses 3 primeiros que eu citei e na sequência eu dirigi mais 2 documentários. Que foi o Tempo de Cinema, que é um documentário sobre a história do Festival de Penedo, né, que eu sou fascinado pelo tema, eu pesquiso desde muito tempo. E o meu terceiro documentário, que é o último filme que eu dirigi, se chama Jangada de Pau, que é um trabalho etnográfico, é uma salvaguarda promovida pelo IFAM, né? E eu tive a oportunidade de dirigir. Foi uma oportunidade muito interessante, sabe? De imergir num tema que eu não tinha conhecimento, de iniciar uma pesquisa sobre a pesca artesanal em Alagoas e especialmente sobre a jangada de pau, né? Que está extinta hoje. É verdade. E a gente conseguiu fazer esse resgate, que eu acho um tema muito importante. E ele tem trazido frutos. Ele extrapolou o próprio filme, sabe, o projeto. Ele virou uma exposição, por exemplo, que hoje pode ser vista no IFAM, né? A gente já começou a falar um pouco o que conta. Você disse que é uma coisa que veio lá um tema recorrente, né, que estava lá
infância, adolescência, e que você traz ele para cá. O que é que a gente pode esperar em termos de emoção desse filme? Que você tem, no Que Lembro Tem, uma carga emocional muito forte, né? Densa, né? Esse novo filme seu, qual a pegada, qual a vibe, como diz a história? Eu acho que ele, de certa forma, mistura um pouco das duas coisas, sabe? Dos tons que você encontra nesses dois meus curtas de ficção, né? Porque o tema, por exemplo, ele trata de questões familiares, né? Da relação de um filho com a mãe, e com os pais, mas principalmente da relação dele com a mãe, relação afetiva dele com a mãe. O personagem é um adolescente, um jovem de 15 anos, mas o filme é um filme de mistério. Ah, E aí ele entra um pouco ali na atmosfera do Quilômetro 58, só que numa linguagem mais clássica, né? Um filme clássico. Vou tentar falar um pouco da história, né? Resumir, que você me perguntou, mas é um pouco difícil às vezes. O protagonista chama Marcelo, é um menino de 15 anos, que vive em Penedo na década de 70. O filme é um filme de época também. E ele vive numa família disfuncional, um pai opressor e uma mãe doente. Ele cuida dessa mãe que é catatônica. E ele é um fotógrafo amador. Ele trabalha no jornal da cidade, prestando serviços de freelancer para esse jornal. E tem esse convívio familiar difícil, né? A fotografia é como uma fuga para ele. É uma maneira como ele consegue sair um pouco dessa pressão do cotidiano, né, familiar. Mas até que um casal de estrangeiros chega na cidade, né, nesse local que vai ser construído como um microcosmo também de Alagoas, sabe? Eu quero discutir questões alagoanas, que são discutidas inclusive na literatura, enfim. E aí chega na cidade um casal de estrangeiros, 2 pesquisadores franceses, um casal, né, um homem e uma mulher, que chegam para fazer uma pesquisa para basear o tombamento da cidade, né, no patrimônio histórico e arquitetônico. Só que eles acabam despertando desconfiança de algumas pessoas da cidade, especialmente do chefe, do Marcelo, o editor do jornal. Ao mesmo tempo que exercem um grande fascínio no menino, né? Ele enxerga neles o que ele não tem, na verdade, um link com uma o mundo, porta, né? Uma né? porta para expressão artística, são intelectuais, então é um rompimento dele com aquele provincianismo que ele convive Legal. com o ambiente. Mas aí a história vai caminhar para algumas surpresas. Muito E aí bem. Isso a gente não vai eu não contar quero agora, falar. claro, né? Até antes de começar a filmar, o cara já... Muito legal. Mas a premissa é essa, dessa relação desse menino com a família e com esse elemento estrangeiro que surge para balançar a vida dele. Falamos, assim, demos uma panorâmica sobre a tua carreira, mas eu não estaria satisfeito com essa entrevista se a gente não falasse aqui, porque além de você ser um produtor cinematográfico, um diretor, você é um militante do cinema, não é? É ligado aos fóruns, ligado ao movimento que se faz de cinema hoje em Alagoas. E eu queria que você falasse alguma coisa sobre essa cena atual, não é? Como é que você enxerga ela, né? E o que é que a gente pode esperar, né? A gente saiu de um edital, agora tivemos um edital na FEMAC também, o ano passado, que está em fase já também de sair os filmes também, já esse ano que vem, a gente já deve estar rolando os filmes desse edital também. Tem a Mostra Sururu acontecendo agora, tem um Festival de Cinema de Penedo voltando na sua fase nacional também, abrindo mais uma janela para como era no passado um festival nacional de cinema, então um festival que tem, parece que são 4 mostras dentro dele, a mostra universitária, a mostra ambiental, a mostra infantil, né? E agora a Mostra Nacional de Cinema. Então, eu queria uma opinião sua como militante do cinema sobre essa perspectiva, as perspectivas e essa cena do cinema.
A cena do cinema alagoano hoje é uma cena em construção, né? É uma cena em desenvolvimento. A gente está num momento de transição, né? Se a gente for fazer uma perspectiva histórica, a gente percebe que o cinema alagoano ele viveu ciclos, né? Ciclos de produção e ciclos Intenso, né? de A época do marasmo. Super 8 e tal. Isso, a gente tem ali, desde o do Rogato até passando por essa época do Super 8, né? Depois uma retomada que vem ali com a época do Doc TV, enfim, até que a gente chega numa nova fase que surge junto com esses editais, né? De incentivo à produção. Primeiro com o governo do Estado, depois a FEMAC chega também com os seus editais, né? E aí eu acho que o que a gente pode dizer, talvez, sobre esse momento atual é que há uma diversidade muito grande de realizadores surgindo, em contraponto ao passado em que você tinha um número mais reduzido de pessoas realizando, né? Eu acho que há uma diversidade muito grande de olhares, isso é muito bom, né? E é lógico que o incentivo é muito positivo, né? Quando você tem editais, quando você tem fomento, você possibilita que uma profissionalização, você possibilita que as pessoas evoluam, né? Possam trabalhar mais e aprender mais, né? E aí, assim, não dá para comparar Você acha com que a tem, cena assim, já como... tem uma capacitação técnica capaz de começar um plano de voo, digamos assim, capaz de você começar já a pensar no cinema como o polo de Recife, por exemplo, ou como o polo que se estabeleceu no Ceará, que agora até miou um pouco mais, né? Aquele polo lá do Ceará não parece que teve um revés. Eu Assim, acho... o polo do cinema do Recife ainda continua vibrante. Você acha que a Uhum. gente tá na pista assim para levantar esse voo, tá por ali? Eu acho que assim, a gente não tem informação, né? Que é uma deficiência muito grande para a nossa cena. A gente não tem uma universidade, ao Isso. contrário de muitos outros estados. E aqui a formação se dá de modo autodidata, né? E então a gente está aprendendo fazendo. E quanto mais a gente faz, então mais a gente aprende. Aprende errando, aprende acertando, né? E por isso também é muito mais demorado. Eu não acho que a gente vai ser um Recife, um Pernambuco. Mesmo porque Alagoas não é Pernambuco, então o cinema alagoano não vai ser o cinema pernambucano. São economias diferentes, são diversos aspectos diferentes, né? Mas eu acho que a gente vai evoluir muito, está evoluindo, eu percebo isso. A cada safra, né, eu percebo como os colegas estão mais maduros, sabe, como estão evoluindo no olhar, estão evoluindo tecnicamente. Então, assim, principalmente eu acho que as próximas gerações vão se beneficiar de tudo isso que a gente tá vivendo hoje, né? Desse caminho que está sendo trilhado agora, tanto nas conquistas de políticas culturais, tanto quanto também na própria produção, no próprio desbravar da produção, né? Ir a caminhos novos. Mas eu acho que em poucos anos a gente vai estar se posicionando nacionalmente, né? Criando esse fato que o cinema alagoano existe e é interessante, porque ele ainda não surgiu. A gente tem filmes, a cada safra a gente tem 1 ou 2 ou 3 filmes que se destacam, né? Mas a gente ainda não chamou a atenção de fato do Brasil. E eu acho que a gente não está longe disso, não. Muito bom, Rafael. Muito obrigado pela tua vinda aqui no nosso Alagoas Eu que Arte e agradeço. Cultura e, assim, desejar muita sorte para o teu trabalho. Valeu, Rafael. Muito Obrigadão. obrigado.